Fala pessoal, nessa aula a gente vai aprender o que é gas. Gas nada mais é do que uma taxa que é cobrada do remetente quando esse remetente efetua uma transação no blockchain. E tenha isso como efetuar a transação no blockchain, como enviar um Ether para alguém, você paga uma taxinha para enviar aquele Ether, aquela taxinha é o gas que você pagou, o gas fee, né, que você pagou. E para você saber qual é o valor daquele gas fee, você precisa saber qual é o valor do gás, de uma unidade de gás, e qual é o limite que você deseja pagar para fazer, no caso que você quer gastar, o máximo que eu vou gastar numa transação vai ser essa. Se esse máximo aqui passar desse máximo, a transação vai ser revertida e não vai ser mais executada. E aí você recebe seu gás de volta como Ether na sua carteira, beleza? Basicamente é isso que é a taxa de gás. Eu vou vir aqui mostrar alguns sites que a gente pode estar olhando e ver qual é o valor da taxa de gás. No caso, o Gas Station aqui, vou atualizar ele aqui, ele está fazendo o seguinte, ó, eles têm três taxas. Rápido, tem aqui a taxa standard, né, que é o padrão, e aqui tem o seguro e lento. O que é que acontece? Dependendo da taxa que você paga, você vai ter uma execução mais lenta ou mais rápida, porque dependendo do valor, se o valor a mais, essa transação vai ser executada mais rápido ou pode ser mais lento, dependendo do valor da taxa, beleza? Aqui a gente tem o Ether Convert para a gente saber converter algumas medidas. As principais medidas do Ether é o Whey, que é a menor medida de um Ether, como se fosse um Satoshi de um Bitcoin. Bitcoin, você tem lá um Bitcoin, mas você não compra um Bitcoin, você compra um pequeno valor do Bitcoin, que normalmente é utilizado uma medida chamada Satoshi. Então você compra alguns Satoshis. No caso aqui no Ethereum você tem o Whey, que é como se fosse o Satoshi, e tem o G-Whey e outras medidas que só são medidas que facilitam conversões de Ether. Em vez de você usar o Ether para converter, você utiliza medidas menores que facilita a conversão, beleza? Basicamente é isso. E aqui a gente tem o Etherscan, você vai entrar aqui no Etherscan, você vai ver logo esse site aqui. Aqui você tem todas as transações que estão acontecendo na blockchain do Ethereum. Você vai entrar aqui no Etherscan e aí você vai vir aqui em More, vem aqui em More e vai vir aqui em Gas Tracker. Esse Gas Tracker ele vai dizer, ó, o valor mais baixo que você deve pagar no Whey de forma segura, Whey, o valor mais baixo que você está pagando num gas vai ser 1 GWay, 11 GWay, né? Aí você tem aqui o valor médio, que também está a mesma coisa, pode ser diferente, e aqui o valor mais alto. Isso vai depender de como a rede está sendo usada. Se está sendo muito requerido, está sendo muito utilizado o blockchain do Ethereum, então essa taxa sobe, se não está muito utilizado, essa taxa desce, beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou criar um contrato chamado Gas Price e Gas Limit.sol. Vou dizer a licença e vou dizer a versão que eu estou utilizando aqui do Solidity, beleza? Vou vir aqui e vou criar um contrato. Contract Gas Price, Gas Limit, basicamente. E basicamente eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, um int 256 number aqui, e ela vai ser pública aqui, ó, public, beleza? O valor dela vai ser o valor padrão, que já é zero, então não precisa setar. Vou criar aqui uma função, essa função vai ser um add, vai ser um int também, e eu vou dar um nome x para ela, vai ser a visibilidade pública, e aqui eu vou fazer o seguinte, quando eu receber o x, eu vou alterar o valor do number, beleza? Eu vou vir aqui number, recebe x, ponto e vírgula. Nosso contrato aqui foi compilado, qualquer coisa você vem aqui e compila, mas marca aqui o autocompile, e aqui a gente vai vir e vai executar esse contrato, beleza? Já tenho executado ele antes, vou fechar aqui e vou executar novamente, beleza? Executou o contrato, vou limpar aqui e vou fazer o seguinte, vou na variável number e vou ver o valor dela. O valor dela vai estar zero, que é o padrão. Então ele vai dizer, ó, o custo para executar esse tipo de transação que é de leitura seria este valor aqui de gas, que no caso aqui é a quantidade em GWay, beleza? O que é que acontece? Esse valor não é cobrado da nossa carteira porque ele só é cobrado se fosse um contrato, mas como é uma aplicação indo no blockchain e acessando esse contrato aqui para pegar só o valor da variável, só leitura, ele vai ser de graça, entendeu? Então a leitura ele vai ser de graça, a não ser que seja um contrato querendo ler outro contrato, aí já é outra história, beleza?
Agora, se eu vim aqui na minha função add e colocar aqui o valor 2 no número, ele vai vir aqui, ó, number era 0, agora vai ser 2, beleza? Aí ele diz aqui que foi feita a execução da transação e ele cobrou, ele não tem aquela advertência que só cobraria se fosse de um contrato, beleza? Como tem aqui, ó. Aqui ele coloca explícito, ó. O custo só se aplica quando é chamado de um contrato, basicamente isso. E aqui ele aplicou, ele gastou da minha conta mesmo, de fato, beleza? Basicamente, se eu voltar aqui para ler novamente, não vai ter custo de gas e ele vai dizer aqui, ó, o valor agora é 2. Então, basicamente, o gas é a taxa que eu pago para fazer uma alteração. Eu vou colocar aqui um descrimezinho, deixa eu baixar isso aqui para você dar uma lida, mas no nosso repositório a gente vai ter tudo isso aqui já descrito também e ao possíveis erros de português também vão estar corrigidos, beleza? Mas como eu falei, né, o gas é a taxa e ele se divide em dois atributos, que é o gas price e o gas limit. O gas price a gente vê aqui, é o valor do gas, e o gas limit é o valor que você coloca para pagar. Aqui tem esse valor de gas que eu quero pagar no máximo, que ele vai tirar da minha conta. Eu posso vir aqui e alterar isso, por exemplo, para esse valor, e aí eu vou ter um custo, por exemplo, eu vou poder gastar mais, porque eu estou dizendo que ele pode gastar mais, eu aumentei meu limite, entendeu? O limite de gasto, né? Beleza? E aí a gente viu sobre GWay, que você já sabe que é uma das medidas de conversão de Ether, basicamente, mas para você fazer, como é que é feito o custo total dessa taxa aqui, por exemplo? Dessa execução aqui. Aqui eu tenho um custo. Por que deu esse valor aqui? 5 mil e acho que é 50 mil e pouco de gás, né? Que é feito em GWay essa medida. Como é que foi calculado isso? Basicamente, para saber esse valor, ele fez o seguinte: ele pegou o valor, o limite que você colocou aqui, no nosso antes era esse aqui, e fez versus o valor do gás que está aqui, beleza? E aí ele vai ter qual é a taxa de gás que vai ser cobrada para fazer essa alteração, mas isso envolve outras variáveis também, beleza? Mas basicamente entenda que essa aula é para você entender o que é o gás. O gás é o custo que toda vez que você fizer uma alteração, uma transação for confirmada, vai ter um gasto naquela transação. Se ela for alteração ou se for um contrato que está fazendo algum tipo de leitura. Mas se for só uma aplicação sua que lê um contrato e pronto, ele não gasta gás. Ele gasta se ele alterar teu contrato. Tua aplicação alterar teu contrato, ele vai ter um custo de gás, fora o custo de uma transação. Por exemplo, se eu enviei um Ether para você, ele não vai ser só custeado da minha conta um Ether, vai ser o Ether mais um pouquinho de gas, que foi a taxa que foi cobrada para aquela transação ser enviada, para aquele meu Ether ser enviado, beleza? Para você. Basicamente, eu espero que vocês tenham entendido e espero você na próxima aula. Valeu!